Naquele tempo, os publicanos e pecadores aproximavam-se de Jesus para o escutar. Os fariseus, porém, e os mestres da lei criticavam Jesus. Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Então Jesus contou-lhes esta parábola. Um homem tinha 2 filhos. O filho mais novo disse ao pai: Pai, dá-me a parte da herança que me dá. E o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais novo juntou o que era seu e partiu para um lugar distante. E ali esbanjou tudo numa vida desenfreada e devassa. Quando tinha gasto tudo o que possuía, houve uma grande fome naquela região e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um lugar, que o mandou para seu campo cuidar dos porcos. O rapaz queria matar a fome com a comida que os porcos comiam, mas nem isto lhe dava. Então caiu em si e disse: Quantos empregados do meu pai têm o pão com fartura e eu aqui, morrendo de fome. Vou-me embora, vou voltar para meu pai e dizer-lhe: Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. Trata-me como a um dos teus empregados. Então ele partiu e voltou para seu pai. Quando ainda estava longe, seu pai o avistou e sentiu compaixão. Correu-lhe ao encontro, abraçou e cobriu de beijos. O filho então lhe disse: Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos empregados: Trazei depressa a melhor túnica para vestir meu filho, e colocai um anel no seu dedo e sandálias nos pés. Trazei um novilho gordo e matai-o. Vamos fazer um banquete. Porque este meu filho estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. E começaram a festa. O filho mais velho estava no campo. Ao voltar já perto de casa, ouviu música e barulho de dança. Então chamou um dos criados e perguntou o que estava acontecendo. O criado respondeu: É teu irmão que voltou. Teu pai matou o vinho gordo, porque o recuperou com saúde. Mas ele ficou com raiva e não queria entrar. O pai ainda insistia com ele. Ele, porém, respondeu ao pai: Eu trabalho para ti há tantos anos, jamais desobedeci a qualquer ordem tua, e tu nunca me deste um cabrito para ir festejar com meus amigos. Quando chegou este teu filho que esbanjou teus bens com prostitutas, matas para ele um filho cegado. Então o pai lhe disse: Filho, tu estás sempre comigo, e tudo o que é meu é teu. Mas era preciso festejar, alegrar-nos, porque este teu irmão estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. Palavra da salvação. Glória a Deus. Vamos continuar então na carta aos Romanos, para compreendermos talvez um pouquinho o que nós celebramos a Páscoa. Deus tinha prometido aos hebreus uma terra, e ouvimos hoje a leitura, onde quando chegaram, durante 40 anos, Deus alimentou o povo com um maná, uma comida que Ele mandou no deserto. 40 anos. Não é de brincadeira a história, se nós quiséssemos ver. Se alguém quer ler como fantasia, como historinha, tudo bem, invente a história de impérios,
de Gengis Khan, do Império Celestial, da China, do Império Romano, dos egípcios, todos debaixo dos túmulos. Mas não vem dizer que a fé cristã é baseada no fanatismo ou na necessidade física dos pobres e miseráveis. Porque as pessoas mais abastadas já não precisam de uma fé. Basta a razão. Vamos ver onde esta razão nos leva. Então, aqui na carta aos Hebreus, da carta aos Romanos, Jesus fala, vimos domingo passado. De agora em diante, pois, já não há condenação alguma para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, primeiramente, para nós desenvolver a fé, porque a fé, você sabe o que é a fé? Não é o braço cheio de correntes, cheio de braçaletes, cheio de terços, ou qualquer, eu não vou falar das besteiras da fé, entendeu? Uma bunda de elefante virada para o escritório, para dar sorte nos negócios. Não vamos nem falar essas coisas porque é muito baixo. A fé simplesmente é isto: você me promete uma coisa e eu tenho certeza que você vai cumprir a palavra. Só. Então eu devo conhecer aquele que você me promete. Eu devo acreditar que você não é um mentiroso. Esta é a fé complicada. Até criança vive de fé. Quando ele promete um presente para o Natal, não é um estudo teológico a fé. Não é uma grande discussão. Agora, nós somos cristãos. Pretendemos, dizemos que temos uma fé. Mas ou é uma fé cristã ou não existe. Porque Deus nos prometeu em Cristo. Então, fé cristã ter relacionamento com a pessoa de Cristo. Um ser histórico. Não é todo o teatrinho que estão fazendo lá no conclave. Não os cardeais, coitadinhos, mas o mundo inteiro. Se coloca chaminé, se vai... Eu assisti, uma das que estava estudando em Roma, a gente ia à Praça São Pedro para ver se saía fumaça branca, Vocês vão ver na televisão o teatro que vão fazer. Jornalistas do mundo inteiro. E pretendem dizer que esta é a igreja, um teatro. A igreja é Cristo. Por isso que as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Pode acontecer todos os escândalos de pedofilia, disto, daquilo, de yoga, de banco, de tudo o que vocês quiserem. Não é Cristo que faz isso, são os homens. Em nome de Deus. Até fizeram guerra em nome de Deus, que vocês querem mais? Você sabe o que é guerra? Não. Fome, matança, estupros, roubo. Como é que pode, em nome de Deus, um Papa vencer armas para fazer uma guerra? Então tudo foi feito. E aí por diante. Então prestemos bem atenção, nós que não queremos nos dizer cristãos, começando por mim. No que baseia-se a nossa fé? Primeiro, em qual pessoa? Então, para não ser um teatrinho, para ser aquela vigília mesmo,
da Sexta-feira Santa, porque também em nome de Cristo vão fazer outro teatro, onde vão 40, 50 mil pessoas, a apresentação da Paixão de Cristo lá no norte, não é? Aquilo também é um teatro, até bonitinho, mas a fé não é uma comoção. A fé é a promessa de um médico que cuida na UTI de teu pai, de tua mãe, de teu filho, ou de um teu amigo. Ele, como médico que entende da saúde, sabe e fala: o teu parente vai se salvar. Mas é melhor não ver ele do jeito que está. Eu lembro quando fiz cirurgia de coração, o médico que era amigo falou para minha irmã: volta para casa, deixa o Vitória comigo, mas ver ele do jeito que vai ficar na UTI, não quero que vocês vejam, entubado, etc, etc. É muito feio. E assim nós vamos ver este Jesus Cristo numa cruz, esbofeteado. Isso vamos ver mais adiante. Não vamos parar nos apetrechos exteriores do cuspe, dos açoites, da cruz. Esses são os aspectos exteriores. Em jogo está algo muito mais profundo. Em jogo está a condenação ou a salvação da humanidade toda, de todos os tempos, e também de nenhum de nós. Se ele for vencer a morte, nós venceremos a morte. Se ele for derrotado pela morte, nós seremos derrotados pela morte. Se ele for vencer os males, nós venceremos os males. Porque ouvimos a segunda leitura: Deus o fez pecado por nós. Cristo foi feito pecado, não somente assumiu as nossas culpas, ele foi feito pecado. Ele. Por isso que chegou a falar, vai chegar a dizer: meu Deus, por que me abandonaste? Era o pecado que tem tantos gritos na humanidade. Pensando neste momento, quantos hospitais, quantas mortes, quantas dores, quantas injustiças. É este o pecado. Todo este grito que vai pelo mundo afora. E este aqui que Cristo fez. E em Cristo é gozado. Não há condenação. Nós que pensamos que salvação, a condenação é simplesmente um problema de culpabilidade ou sentimento de culpa que nós temos, que, repito, eu insisto, também os pagãos tinham, porque toda a consciência humana tem sentimento de culpa, até cachorro tem sentimento de culpa quando apronta. Não é aí? Por que não há condenação? O que o médico condena? Porque, gente, quando se fala de Cristo, quando se fala de vida cristã, se fala de vida. Então, na vida, ou existe a vida ou existe a morte. O que os médicos condenam num doente? A doença. Mesmo que você tenha que sofrer, eles te tratam mal, os médicos, mas mal mesmo, aos olhos superficiais da gente. Mas eles têm que destruir a doença. E aquilo que eu falei para vocês, o pecado é coisa feia, feia. Pelo último efeito visível que nós temos, que é a morte biológica, física. Fora todos os estragos psíquicos, sociais, humanos, familiares, aí por diante. Aí vamos até
Vamos deixar de lado, que cada um tem uma sua explicação. Mas na morte, gente, não tem explicação. Ou é vida ou é morte. Então o que acontece? Que em Cristo está a vida. Então Deus não é vingador. Porque você aprontou, você vai para a cadeia. Não é Deus. Quantas vezes depois eu descobri agora que Deus é amor. O que é Deus é amor? Ele passa a mãozinha na cabecinha da pessoa. Amor não é isto. O filho fica só empinando pipa o tempo todo, não estuda. Vem, meu filho, almoçar aqui. O filho não quer fazer nada. Vem, meu filho, eu te dou herança, eu tenho dinheiro. Você não precisa se esforçar. Isso é amor. E o seu filho, o que é? Um brinquedo? Ou tem que chegar a ser homem? Na vida física, nós entendemos isto. Porque na vida física, mesmo que o filho não queira, você dá o remédio amargo. Nós entendemos, nós chegamos até aí. Só que nós não conseguimos nos levantar um pouquinho da nossa baixeza materialista, da nossa consideração materialista da vida. Só matéria, só matéria, só matéria. Nós não chegamos a entender a grandeza do ser humano, que não está na matéria que nós temos em comum com todos os animais da terra. A própria reprodução, nós estamos em comum com os animais. Não conseguimos acreditar que a grandeza do homem está no seu espírito. Humanamente está na sua inteligência, de compreender os segredos da natureza, de dominá-los e de colocá-los a seu serviço. Já seria uma grande coisa. Isso começar a entender. Por vaidade, porque se quer ser um grande país, você tem que estudar, mas depois cai na matéria. Que gozado, o retorno. Eu quero estudar, para quê? Para ter as coisas. Tá bom. Vira, mexe, estuda. Se esforça um monte de tempo. Desfruta a tua inteligência, exercita a tua inteligência nos estudos para ter as coisas. Então o problema é grave. Porque ser o homem perdeu o rumo do seu ser. Então Deus em Cristo, que é vida, não pode existir condenação. Deus não condena a vida. Como um médico, ele, a não ser que faça besteira, que vai te cortar a perna boa no lugar da perna gangrenada, não? Deus não vai condenar quem está em Cristo. E nós veremos depois exatamente que a fé cristã é esta. Eu vivo, mas não sou mais eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Por quê? Porque Ele, por isso nós não temos desculpas. Ele assumiu as minhas culpas. Ele destrói as minhas culpas. Insisto, volto a insistir. Nós lutamos para evitar o pecado. Não. Nós devemos lutar para deixar espaço a Cristo dentro de nós, que é o caminho mais difícil, porque para que Cristo possa viver em mim, eu tenho que renunciar às coisas? Não, tenho que renunciar a mim mesmo, a minha maneira de entender as coisas. Quantos eu acho quando se lê o Evangelho, não é? Eu acho. Não é verdade? Eu acho isto. O que você acha?
Ou você crê ou você não crê. Você não acha nada. E renunciar a si mesmo é um trabalho maior, que não cabe aqui. Agora, este Cristo em relação ao mundo, em relação a nós, porque também isso nós devemos ter consciência. Porque senão, os homens pensam que o mundo foi dado, entregue nas suas mãos. Não. Deus não é um bobo. Entregar o mundo nas mãos dos homens? Não. O mundo é de Deus. E Ele entregou o mundo ao seu Filho. Por isso que o seu Filho se fez homem. E Ele respondeu claro, quando Pilatos lhe perguntou: és tu rei dos judeus? Tu dizes. Quem te fala isso? Eu não sou judeu, estou te perguntando. Sim, eu sou rei. E por isso eu vim ao mundo, para ser rei. Rei do universo. E o meu reino não terá fim. O meu reino é um reino eterno. Então aqui na carta aos Hebreus ele fala assim. Veja bem, como a coisa é muito clara, só se quiser acreditar. Muitas vezes, e de modos diversos, Deus falou antigamente a nossos pais pelos profetas. Então Deus conduziu o povo de Israel, primeiro quando ele diretamente chamou Abraão, e depois o conduziu através dos profetas, que, logicamente, que faziam? Matava os profetas quando falava contra os interesses dos reis de Israel e por diante, ou contra o povo, quando o povo nasceu. Agora, nos últimos dias, falou-nos pelo Filho. Deus se fez homem na plenitude dos tempos, quando juntou todos os tempos, lá é o ponto central da criação. Que constituiu o herdeiro de tudo, por quem criou também o mundo. Uma pessoa nesse dia falou: Frei, mas você é pessimista. Eu falei: não, eu sou muito realista. Porque o mundo ou vai ser construído em Cristo, ou vai se autodestruir. Que em Cristo existe vida. Em Cristo existe vida. E se discute tanto dos métodos ou maneiras de salvar o mundo, ou tem que contar uma historinha que eu aprendi dos leigos, nem da teologia, nem da faculdade de Roma, que me iluminou tanto. Uma vez tinha um pai de família, você estava estudando ou trabalhando em casa. Ele precisava se concentrar. E o filho, brincando, estava lendo um livro. Pai, o que é isso? É isso, isso, aquilo. Daí a 10 minutos volta. Pai, o que é isso? Isso. Meu filho, não podia ser, me deixe em paz. Falei: escuta, aqui está o mapa mundo, o mapa do mundo inteiro. Era pequeno, não conhecia geografia. Falou: ponha em ordem este mapa mundo. Quando você o puzzle, não? Como é que se chama? Então, desculpa a minha ignorância dos nomes. E quando estiver terminado, você traz aqui, aí eu vou ver junto com você. Depois de meia hora, o menino, prontinho, leva para o pai: pai, terminei. Mas como? Você sabe onde fica a Ásia, da Oceania, ou da Austrália, onde fica? Pai, acorda. O senhor não via que atrás do mapa mundo tinha a figura de um homem. A figura do homem, eu conheço onde fica os braços, onde fica a perna, onde fica a cabeça. Eu coloquei.
em ordem a figura do homem, e o mundo estava em ordem. Mas quem é que trabalha em construir os homens hoje em dia? Quem? Começando pelas famílias. Quem trabalha? Vamos ser sinceros. Continuando pelas escolas. Só se trabalha para ter mais, não para ser alguém, alguma coisa. Então este mundo foi entregue nas mãos de Cristo, porque através de Cristo Deus veio ao mundo. Então ele se juntou ao homem, se fez carne. Então Deus, princípio da vida, vai fazer a história da humanidade. Sem Deus. Aqui voltamos à historinha, que parece historinha, mas é tão real, da tentação no jardim do Éden. Deus deu tudo nas mãos dos homens. Não coma do fruto desta árvore, porque o dia que vocês comerem do fruto desta árvore, vocês vão morrer. A árvore era Deus. Não apanhe o fruto que são vocês da árvore, porque o fruto fora da árvore apodrece e não chega a madurar. Esta é a história. Não queremos acreditar. Pelo menos acreditemos na história. Pelo menos aprendamos um pouquinho através da história dos povos, da história da ciência, da história aí por diante, não é? Quem era Cristo ainda? E entregou o mundo. Cristo, aquele homem, o carpinteiro, que exatamente os judeus não quiseram, os fariseus e os sumos sacerdotes, não quiseram aceitar como filho de Deus. Ele é o esplendor de sua glória e a imagem expressa de seu ser. Então, Deus invisível se fez visível no Cristo. Não de uma maneira como muitas vezes foi pintado nos quadros, que faz um quadro de Cristo crucificado, isso aqui é mais ou menos normal. Entende? Esta imagem exterior. Mas nós temos que meditar Cristo nos seus atos. Ele é esplendor da sua glória. Primeiro, quando ele se manifestou no Monte Tabor, que Deus tirou aquela imagem humana que todo mundo via, de carpinteiro, resplandeceu. E Pedro falou: é bom estarmos aqui. Seria as famosas visões místicas, que são visões que você alcança só através da alma, não pode ser visto pelos olhos do corpo, não? A mística não é nada de excepcional, não. É enxergar as coisas diretamente com a alma, que todos temos. Então, todos nós poderíamos ter estas visões se quisermos. É só deixar que a alma funcione. Mas coitadinha a alma, nem sabemos se existe. É tão maltratada dentro de nós, que ela nem pode viver a nossa alma. Quem que se aplica à oração? A alma vive de oração. De nada mais, só de oração. Como a inteligência vive de estudo. Entendeu? Esplendor da sua glória é a imagem expressa de seu ser. Sustenta todas as coisas pela palavra de seu poder. Quando Jesus estava dormindo no barco, a tempestade veio por cima, estava afundando, os apóstolos se apavoraram, acordaram Jesus, e ele se levanta, e ele manda no universo: acalma-se os ventos, acalma-se os mares. Só um sinalzinho.
pequenino. E depois de ter realizado a purificação dos pecados, está sentado à direita da majestade nas alturas. Depois de ter realizado a purificação dos pecados. Então, nisto que nós vamos ver só um pouquinho, que coincide também com a segunda leitura de hoje, que quer dizer a purificação dos pecados é como Cristo realizou a purificação dos pecados. Porque se nós não entendermos isto, não iremos entender a ressurreição, não iremos entender a redenção da humanidade e não iremos entender o futuro da humanidade. Porque a humanidade tem um futuro. Porque a nenhum dos anjos Deus disse: senta-te à minha direita, ao meu lado. Ele disse a um homem da nossa raça humana, da minha raça humana, não sei se da vossa, da minha é. Senta-te à minha direita. Mas precisava condenar em Cristo os males, que nós chamamos com o nome de pecado. Então não interessa. Por isso que eu falei que até a própria apresentação da paixão de Cristo pode se tornar um teatro sentimental, bonito. Mas, como é que vocês já assistiram pessoas que ficam sentadas fora de uma UTI? Já passaram por esses? Já viram? Você passou, não é? O que passa no coração da gente? Fica chorando simplesmente porque está sofrendo? Ou tem um sentimento muito mais profundo entre a vida e a morte? É isso que nós devemos ter diante da cruz. Será que Ele de verdade vai vencer a morte? Vai conseguir redimir a humanidade? Ou nós somos condenados para sempre a uma vida estúpida? Então aqui vocês podem ver que não se trata de pecadinhos. Se trata de jogo entre a vida e a morte. E se trata de acreditar, sim, esta vida nossa tem um sentido. Ou fora de Cristo, ou dentro de Cristo. Então o pecado já adquire um novo sentido. Não é mais algo proibido, mas é algo que faz morrer Cristo dentro de mim. Prestemos atenção. Não é porque é proibido, não é porque o outro vai me ver, é que os outros vão me julgar. Não. Mas para tanto, para eu ter a noção do pecado, de eu ter a noção da vida que Cristo trouxe. E este foi o anúncio quando disse renovar a igreja. Renovar a igreja, fazer casar os padres. Renovar a igreja. Já tem tantos matrimônios, até falidos ou justos. Um matrimônio a mais, um a menos, vai renovar a igreja. Aceitar os gays é renovar a igreja. Se for defeito natural, Cristo não renegou. Mandou até Filipe, o apóstolo, ao eunuco. Vocês lembram nos Atos dos Apóstolos? Tinha um eunuco. Deus mandou Filipe lá. Então o eunuco também tinha esperança. Feito pelos homens, tudo bem, mas tinha sido castrado. As palavras são essas, não tem como. Entendeu? Eu nunca quis ser castrado, não é isso que eu quero dizer. Entende?
Então Deus mandou Filipe, porque era o homem que tinha ido em peregrinação a Jerusalém, estava voltando, estava lendo Isaías e queria entender o que era aquilo. E Filipe explicou a ele, falou, posso ser batizado? Pode. Foi batizado, voltou feliz da vida, porque tinha encontrado Cristo. Então, gente, não é isto. Problema social, de guerras, etc. Mas as guerras fazem os homens. O que é que o Papa pode fazer? O Papa era amigo do presidente dos Estados Unidos quando este invadiu o Iraque. Não conseguiu nada. Mas de verdade, estava dando os que estão. Nem sei dizer as palavras sobre aquilo que se pretende da igreja. O anúncio feito aos homens foi um só. Vós adorais os deuses, fruto das vossas mãos. Eu estou meditando muito nestes dias. Eles faziam as estátuas que ainda hoje se usam muito, não? Um monte de coisas, não? Se acredita na feira de cavalos, se acredita nisso, etc, tudo bem, mas Deus feito pelas vossas mãos. O mundo de hoje acredita nos deuses que o homem cria. A ciência, a medicina. Esses são os deuses. Feito pelas mãos dos homens. A economia. Tirar a barriga da fome. Quando o homem que era mais homem de todos, Cristo Jesus, não tinha onde pousar a cabeça. As raposas têm suas tocas, as aves têm seus ninhos. O Filho do Homem não tem onde pousar a cabeça. Onde está a grandeza do homem? Na sua plenitude de Deus. O homem será em Cristo Deus. Ele assumiu as nossas culpas. É só deixar Ele tomar espaço, lugar dentro de nós. E Ele será a nossa redenção. Então ninguém tem desculpas. É ou querer ou não querer. Não tem desculpas de ser grande pecador. Não tem desculpas de não ser pecador, entre aspas. Mesmo que você não fez nada de errado na vida, você não é nada sem Cristo. E Ele, a nossa